Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu preciso mais nem explicar para vocês o motivo do atraso, todo mundo já sabe que eu enjoo de manhã. Então, assim, gostaria de dar bom dia, agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui, né? Bom dia, Rosa. Então, um sábado especial, né? Um sábado de aleluia, no sentido simbólico do termo, não é? No sentido de ser um momento em que muitas reflexões elas são feitas, muitas reflexões elas acontecem em decorrência do dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, né, a presença, a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje e começar o nosso evangelho com uma oração, com uma prece inicial. Toda vez que eu faço evangelho nesse telefone novo, eu fico olhando, meu Deus, como eu preciso fazer a maquiagem, mas grávida eu não consigo. Porque tudo me irrita, tudo me incomoda, eu começo logo a espirrar. Eu desenvolvi várias alergias. Bom dia, Tamires, tudo bom? Eu desenvolvi várias alergias, eu pensando que era o meu celular e é o meu computador que tá com o WhatsApp Web ligado. E aí, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, né? No momento de relaxamento. Em qualquer momento desse a gente vai conversar um pouquinho sobre meditação. Vamos ter essa oportunidade, se Deus quiser, para que a gente comece a trabalhar o nosso controle vibracional, o nosso padrão vibracional, né? E qualquer dia desse, se eu tiver oportunidade agora, eu... Ah, Jaqueline, é verdade, coloca filtro. Eu sempre esqueço, mulher. E aí, como controlar as nossas vibrações, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos todos os dias, a oportunidade de caminharmos juntos nessa jornada, a oportunidade de recebermos um acolhimento, sempre que conseguimos mentalizar com os nossos guias espirituais. E agradecer principalmente a consciência que a gente adquire todos os dias. Porque, como a gente sempre conversa, a nossa responsabilização ela acompanha o nosso estado de consciência. Assim seja. Da próxima vez, eu vou ver qual é o filtro que dá pra colocar que não fica assim tão estranho, né? Que não fica tão feio. Então, nosso tema hoje é um tema muito interessante, muito próprio para um sábado de aleluia. Independente de qual seja a nossa origem epistemológica religiosa, eu espero que vocês lembrem que o Espiritismo ele não é uma religião, ele é uma proposta de avaliação, ele é uma proposta de compreensão, de entendimento sobre o mundo. E isso é importante que a gente entenda porque a gente não tem o perfil de exigir do outro coisas que a gente não considera relevantes. Né? O que é que a gente não considera relevante? A gente não considera relevante nenhum tipo de padrão, exigência efêmera ou exigência externa. O que a gente considera relevante é o bem, é a prática do bem, é fazer o bem em prol de melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos e a nossa própria também, não é mesmo? Então eu vou optar hoje, ao invés de começar a discussão como eu sempre faço, eu vou optar hoje por fazer a leitura dos nossos tópicos e aí a gente conversa um pouquinho, pode ser? Então vamos lá. Não estranhem, que apesar de eu estar de óculos hoje eu lembrei, eu enjoo muito de manhã. Bom dia, Yara, tudo bom? E às vezes eu posso engolir um tiquinho, mas eu dou uma disfarçada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação.
Os nossos itens são os itens de 5 a 9. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Bom dia, Jordana. Como pode fazer um homem já velho nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e o que damos nosso testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como vai crer quando vos falo das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara com muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e por condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires que eu haja dito ser preciso nascer de novo. Se um homem não nasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, a palavra Espírito foi substituída por Santo Espírito, que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta nos primeiros comentários que o Evangelho deu lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível, ou seja, que houve a mudança das palavras, do original para o traduzido. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente à significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e apareça um elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem da água e de pássaros e voem sobre a terra e sobre o firmamento. Tal interpretação se justifica por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente só o corpo, que procede do corpo, e o espírito não depende deste. Segundo esta crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa se o homem não renasce no seu corpo e sua alma. E para finalizar, o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será desse Espírito.
Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Bom dia a todos de novo. Bom dia, mamãe. Bom dia, Léo. Bom dia a todo mundo que eu já não tô vendo mais que passou. Então vamos lá. Essa parte do Evangelho, ela é muito pertinente ao momento em que nós estamos vivendo hoje. E muitas discussões em relação a esse período de Quaresma e Páscoa, eles passam por várias discussões que a gente tem feito. Olha, amor. Várias discussões que a gente tem feito ao longo da história da humanidade. Tem uma parte do Evangelho que fala que Jesus fala por parábolas aos homens, porque ainda não era do entendimento desses homens conhecer, não é, os princípios que Jesus apontava, e para facilitar esse entendimento, ele modificava as expressividades, a forma como ele se expressava. Bom dia! Oi, Cris. Ele se expressava no formato de parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava falando, né? Então, assim, a partir do momento em que ele usava uma alegoria, aquela expressão ela ficava mais fácil de ser compreendida. Uma das formas da gente perceber isso no nosso dia a dia é que cada dia que passa, as crianças elas nascem com um pouquinho mais de experiência e de conhecimento, porque esses espíritos no plano espiritual, eles estão passando todos os dias, assim como nós, experiências de aprendizado e crescimento. Então, se antes as crianças elas não entendiam tão bem as coisas adultas, hoje elas já nascem, elas já trazem do plano espiritual entendimentos às vezes muito maiores e mais superiores que os nossos acerca da moral cristã, da caridade, de fazer o bem, né? Elas já questionam mais, elas já se posicionam de uma forma muito mais humana, né, do que nós que já estamos aqui há um certo tempo. E aí, todas as vezes que a gente conversa sobre o Evangelho, a gente sempre discute sobre a importância de crescer dentro do bem, sobre a importância de não sucumbir ao mal, de alterar o nosso padrão vibratório, de tentar expandir a nossa consciência a ponto de que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente perceba o outro, que a gente tente cumprir a nossa missão. E a responsabilização é uma fala muito constante, né? É uma fala que a gente sempre traz, porque eu lembro que no Evangelho de quarta-feira, não, de sábado passado, eu falando sobre essa questão do nível de consciência, né? Que a gente tem o costume de culpar o outro porque ele peca pecados que são diferentes dos nossos pecados. A gente tem o costume de responsabilizar o outro e não assumir as nossas próprias responsabilizações. Tem alguns memes e alguns recados que eu vi essa semana que me chamaram muita atenção. Um deles foi aquele que diz que é tempo de cuidar, proteger e florir. Já tem muita gente ferindo, né? Então, assim, eu tenho uma certa ressalva com esses posicionamentos, com essas falas em que apontam coisas das pessoas. Então, por exemplo, essa frase, ela me tocou pessoalmente. Vamos fazer o bem e florir, porque já tem muita gente ferindo. E me retomou a live que a gente fez no sábado, né? Quando dizia que a gente tem esse costume de culpar o outro por pecar pecados que são diferentes dos nossos. Cada pessoa, ela tem um nível de consciência em acordo com as experiências dela. E se ela ainda não está preparada para diversos conhecimentos, não devemos ser nós a apontarmos o dedo para essas pessoas.
Chico Xavier sempre dizia que aquele que fere é aquele que precisa de cuidados. O Evangelho já traz isso. Não é o bom que precisa de remédio. É o enfermo, é o doente que precisa da medicação. Ou seja, não é aquele que ama que vai precisar da nossa atenção curadora. É aquele que sofre, é aquele que fere. É ele que precisa da nossa atenção curadora. Bom dia, Clarissa. Nádia, mas é muito difícil fazer isso. Meu Deus, como é complicado. Quem foi que disse que eu faço isso? Se eu fizesse isso, eu não tava na Terra, gente. Eu já tava num mundo de evolução bem maior. Mas qual é o primeiro estágio da mudança do padrão vibratório? A consciência. É entender quem nós queremos ser, mesmo que nós ainda não consigamos. É calar para não ferir. É falar para crescer, para aprender, para evoluir. Quando a nossa fala, ela fala de nós, né? Quando a nossa fala, ela é um apelo, ela é um aceno, ela é um pedido, é diferente de quando a nossa fala é uma crítica, é um machucar, é um azedume, né? Se você não tem alguma coisa boa para falar sobre alguém, fique calado. Se você tem alguma coisa no seu coração para expressar, expresse para Deus. Lembra? Eu sempre digo, deve ser uma prática nossa cotidiana entender que os nossos guias espirituais, eles estão conosco em todos os momentos de nossas vidas. Basta para isso que a gente chame, que a gente peça, que a gente diga, preciso que você me escute, né? Não tirando isso a função dos profissionais. Quem seria eu a tirar, né? Afinal de contas, eu sou psicóloga. Mas é necessário que a gente entenda que dentro da perspectiva da espiritualidade, falar, reverberar, criticar, reclamar, não são falas de construção ao vento. Falar, criticar, reclamar, abrir o coração para os nossos guias espirituais é um canal com uma energia positiva. Então, sempre que a gente estiver precisando conversar, desabafar e a gente não tiver auxílio profissional, não tiver um ombro amigo por perto ou não quiser utilizar, a gente pode criar o costume de diversas vezes durante o nosso dia invocar os nossos guias espirituais e falar: vem cá que eu quero que você me escute, eu estou precisando de alento, eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando que você diga, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Fulano fez isso comigo, eu quero matar ele. Se eu pudesse, eu descarregar uma metralhadora nessa pessoa. Eu tô me sentindo assim, assim, assado. Eu sei que o que eu tô sentindo não é bom, não me faz bem, mas eu tô sentindo. E eu queria compartilhar isso com você, meu guia espiritual. Eu queria que você me ouvisse, que você pegasse essas dores do meu coração e que você me orientasse qual a melhor forma de enfrentar esse problema que eu tô passando. E o que é que isso tem a ver com a ressurreição e reencarnação? Tem muito a ver. Porque a reencarnação é a oportunidade que todos nós recebemos para, uma vez conscientes no plano espiritual, retornarmos ao plano material na perspectiva reencarnatória e tentarmos sanar, né, as demandas que a gente adquiriu nas vidas passadas. Não é fácil. Não é fácil, primeiro, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente está em outro padrão vibracional. O padrão vibracional da carne, ele é muito complexo. E aí, a gente quando está no plano espiritual, é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, é tudo incrível. Jesus amado, eu vou ser uma pessoa incrível, como eu não consegui ser essa pessoa? Lembra que a gente já conversou sobre a questão da culpa? A culpa é o principal sentimento dos padrões umbralinos. Porque a culpa, ela te leva a uma situação em que você acredita que você merece sofrer,
que você merece ser castigado, que você merece apanhar. Nenhum de nós merece. Esse tipo de sofrimento, ele não resolve as nossas vidas nem a vida de ninguém. No Evangelho, tem uma parte que diz: se as nossas vibrações, as nossas autopunições, se elas podem nos dar algum tipo de benefício. E os espíritos evoluídos, eles colocam que somente no caso em que isso vá beneficiar outra pessoa. Se as suas privações, elas acontecem para beneficiar alguém, para dar a alguém o suprimento necessário, né, que lhes falta. Tanto é que ele fala: rico, dai do teu supérfluo, mas dai mais, dai do teu necessário. Não é? Então eu sempre tento explicar isso aqui em casa. Aqui em casa eu tenho uma pequena que é terrível. Terrível. O pessoal disse assim: não chama ela de terrível, eu chamo ela de abençoada. Eu falei: mas se você sabe que quando eu falo abençoada, eu quero dizer terrível, tanto faz a palavra. O significado é o mesmo. E ela tem uma fala que me incomoda bastante. Ela fala: mãe, vamos juntar. Oi, meu amor, bom dia. E aí ela fala assim: vou juntar as coisas para dar para as crianças pobres. Eu falei: não, você vai dar do que você tiver de melhor, do que você gostar mais, daquilo que for mais importante para você. Eu sempre disse para vocês, uma vez que o Chico fala que chega uma pessoa à sua porta e pede um terno, e ele vai lá pegar o mais velhinho que tá, o mais polido. Te amo, amor. O mais polido que tem no guarda-roupa. E o Emmanuel fala: não, por que você não dá esse aqui? Ele fala: mas esse aqui é o meu melhor terno. Mas é esse que você tem que dar. A gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que dar aquilo que representa a responsabilização que a gente tem ao vir. Ninguém veio para a Terra para brincar, para passear, não, para fazer aglomeração nas festas. Ninguém fez isso. Te amo, vida. Mas a gente não pode usufruir dos bens materiais? Pode usufruir dos bens materiais, deve, mas eles devem estar a favor da sua função, da nossa função. Não é porque não nascemos ricos, não é porque não nascemos na forma como nós queremos, porque não importa o que a gente acha que a gente quer. A gente dá o que falta pro outro e não o que sobra pra gente. Clarice, exatamente, você é tão fofa. Então, assim, as pessoas dizem: mas é porque fulano tem mais, eu tenho. Cada um escolheu as suas provas. Todos nós, antes de virmos para esse plano, escolhemos as nossas provas. Então, a gente não lembra, porque é importante não lembrar. Imagina se você lembrasse das pessoas que você machucou na outra encarnação. Olha como a culpa ia pesar. Imagina se você lembrasse do mal que alguém te fez. Olha como seria difícil resgatar o laço com essa pessoa. Por isso que o Evangelho sempre diz: dai de graça o que de graça recebeste. Né? Assim, a orientação é que o contato com os nossos guias, ele deve ser feito de forma gratuita. Por isso a responsabilização dos médiuns é tão grande, porque os médiuns, eles são os grandes devedores do plano espiritual. E a responsabilização deles é muito grande. E a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que todos nós recebemos de retornarmos à nossa pátria material e aqui quitarmos as nossas dívidas. Nós nascemos no local que deveríamos nascer, estamos em contato com as pessoas que deveríamos estar, no momento certo em que deveríamos as encontrar, né? Eu costumo dizer isso muito para as pessoas, porque é comum a gente se revoltar, a gente julgar, a gente dizer: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas em momentos, poucos são os momentos em que a gente pensa: o que eu posso fazer na situação em que eu me encontro? Sem abandonar os meus princípios de caridade, amor e fé. Sem deixar de ser uma pessoa correta.
sem permitir que o ódio que eu trago em mim... Acho engraçado que muitas pessoas acham que só elas carregam ódio no coração, né? Eu costumo dizer às pessoas, você é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou um monstro. Eu sou uma pessoa que tem pensamentos horríveis. Eu sou uma pessoa que deseja o mal de algumas pessoas. Mas o fato de saber que eu tenho isso no meu coração, de aceitar, de não negar, é a oportunidade que eu recebo de melhorar e de mudar. Não importa quem eu sou agora, importa quem eu quero ser. Né? É o tipo de pessoa que eu quero ser, o tipo de situação que eu quero trabalhar. O fato de eu reconhecer que eu ainda não sou quem eu quero ser, mas agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de caminhar um pouquinho mais no intuito de tentar ser a pessoa que eu devo ser, a pessoa que eu acredito ser. Inclusive, ontem mesmo, eu conversando com o meu mais velho, eu acho engraçado, João Pedro, ele é uma criança muito responsável, mas ele não nasceu assim não, sabe? É fruto de muita dor e sofrimento maternos. E aí, eu conversando com ele ontem, ele brigando com a Maria, que a Maria também é terrível. Terrível, terrível. E aí ele foi lá, ela disse que ele tinha feito, nem lembro mais. Depois da Covid eu fiquei desmemoriada. Aí ela falou que ele tinha feito alguma coisa ruim pra ela. Aí eu chamei. Peraí. Tem uma ligação aqui. Aí eu chamei ele e perguntei. Ele já achou que eu fosse chegar com a briga preparada, né? Eu perguntei, João Pedro, que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser a pessoa que machucou a sua irmã? Você quer ser a pessoa que é lembrado como uma pessoa ruim? Você quer que quando ela lembre da infância dela, ela lembre que você era um irmão que machucava, que brigava, que falava coisas feias para ela? Ou você quer ser lembrado como o colo que ela tinha na infância, como o grande amigo dela, como o protetor dela? Como é que você quer ser lembrado? E aí ele parou assim. Aí falou, não quero ser lembrado como uma lembrança ruim. Eu falei, pois construa as suas lembranças hoje. A oportunidade que Deus lhe deu para você construir uma relação amorosa e afetiva com a sua irmã foi hoje. E se você veio primeiro e ela veio depois, é porque provavelmente você aceitou a responsabilização de orientá-la no sentido da conduta que você quer que ela tenha. Porque o sonho da vida do João Pedro era Maria, né? Tanto que antes de eu contar pra ele que eu tava grávida, ele já sabia. Ele olhou pra mim e falou assim, eu sonhei com a minha irmã. Eu sonhei que ela já estava com a senhora, que ela já estava aqui, e ela estava dizendo pra mim que estava vindo ficar comigo. Então, assim, tanto um quanto o outro são muito ligados, mas a questão das próprias dificuldades do plano material trazem, principalmente nesse contexto de pandemia, né, trazem dificuldades que são inerentes do nosso cotidiano. Gente, não tem ninguém bem. Não é normal você ver mais de 300 mil mortes no país, mais de 3 mil mortes todos os dias, 30, 40, 50 mortes todos os dias no nosso estado, e achar que tá bem, né? Mas a gente precisa entender que cada um sofre de um jeito diferente. Cada um traz um sofrimento diferente, cada um traz um gatilho diferente. Eu não vou fazer nessa vida não, porque na próxima eu venho e resolvo. De forma nenhuma. Nem se confie nisso, porque a fila reencarnatória ela é gigante. Não é à toa a quantidade de pessoas que engravidaram nesse último ano e continuam engravidando. Né? Pessoas que, como eu, não planejavam uma gravidez. As pessoas até perguntam, nossa, mas como em pleno século XXI? Gente, você pode fazer tudo, você pode se planejar, se programar e ainda assim as coisas vão acontecer, né? Não sei se você já sabe, acho que eu já contei essa história aqui. Que eu tinha feito todos os exames para colocar o DIU, aí eu tive Covid e não pude colocar, e quando eu voltei para colocar eu já estava grávida. Então, assim, temos um número muito grande de mulheres e homens que aceitaram o desafio,
né, de trazer novos espíritos para esse mundo nesse momento de tentativa de regeneração, de tentativa de superação. E grandes são os nossos desafios. Grandes serão os nossos desafios. Eu brinco, porque os meus 2 primeiros, eles só começaram a empurrar a barriga, eles já tinham 6 meses, né, 7 meses. Que aí eles empurravam a barriga, empurrava, aquele... Esse aqui já tem, o Francisco Eduardo já tem 4 meses. Com 4 meses ele já estava empurrando a minha barriga e eu ficava, meu Deus, que menino forte. Né? Meu Deus, que menino que quer viver. Então, assim, que quer se responsabilizar, que quer assumir a necessidade de uma encarnação para auxiliar, para proteger, para cuidar e para experienciar também. A gente não sabe, né? Não sabemos de onde vem esse espírito e para onde ele vai. Mas sabemos que o espírito é eterno e que a carne é temporária. Então, assim, no momento de Páscoa, sempre teve uma discussão no meu coração, né? Eu já disse para vocês que eu tenho 2 grandes dificuldades no espiritismo. Primeiro, criança não deveria sofrer, né? As dívidas e quitações deveriam começar a partir dos 12 anos. Na minha concepção é assim, eu sou muito... Para mim, criança é a coisa mais importante que existe na vida. Não tem nada mais importante que isso. E sempre foi desde pequena. Eu tava pensando sobre isso hoje de manhã mesmo, quando eu tava forçando o João Pedro acordou hoje pra assistir aula, né? Se arrumou, tomou banho e tal. Aí o meu filho, o que você tá fazendo? Não, minha aula já é sábado. Eu, filho, a gente tá em sábado de feriado, a gente não tem aula. E eu fiz uma oração agradecendo a Deus por ele ser um filho tão responsável. E eu pensando assim, a maternidade, ela me completou, mas ela não me transformou, porque desde pequena eu sempre tive muito isso. Eu sou de uma família de 7 irmãs, né? As minhas tias, minha mãe é a irmã do meio. Então eu sempre convivi muito com criança e eu sempre tive muito isso, de gostar muito de criança. E o segundo é que mães não deveriam perder seus filhos, né? É uma lei que eu acho que deveria existir. Nenhuma mãe deveria perder um filho. Deveria entregá-lo ao pai antes dela mesma ser entregue. Então são coisas que a gente discute. E na perspectiva da Páscoa, eu tenho uma outra, que é essa questão do jejum, né? Eu sempre acho, e acho lindo, que lembra que eu estava falando para vocês no começo, que eu estava achando lindo os textos, né? Publicados, e aí tem uma amiga que colocou isso, faça jejum de palavras. Né? O jejum de palavras, ele é muito mais importante. E é muito complicado num tempo em que toda a gente está passando fome, que tanta gente está sofrendo, que é tanta angústia, todo sofrimento. Não é porque Deus quer. Você não sabe se Deus nos colocou na responsabilização de ser justamente aquela alma que vai ajudar, que vai apoiar, que vai permitir, né, que vai garantir ao outro um pouco de acolhimento, um pouco de tranquilidade, um pouco de afeto. Então faça todo o bem que for possível, auxilie a todos o quanto possível, claro que respeitando a sua integridade física e psicológica. Não se permita relacionamentos conflituosos sob a desculpa de que vai mudar o outro. Né? Ninguém muda se não estiver preparado para isso. Então, o jejum que a gente propõe é o jejum do mal. Não fazer o mal. Né? Proteger a todos, guiar a todos, acompanhar a todos dentro das nossas possibilidades. Uma oração, um pedido, um carinho. É óbvio que eu não vou ficar só nos 30 minutos, como sempre. Mas eu acredito que quando a gente pensa em ressurreição e reencarnação, é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está falando sobre a oportunidade que recebemos todos os dias de fazer o bem, de auxiliar. Porque é a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Então essa Páscoa, né, e o meu recado de Páscoa é que seja um momento simbólico para que a gente possa repensar o que realmente é importante. O que realmente é importante é o ovo de Páscoa. Não dou nem presente de Natal para os meninos. É o chocolate? É o peixe? Gente, ontem eu vi uma fila enorme no mercado do peixe. Não, gente. É a vida.
Bom dia, Nazaré. É a vida, sabe? É a oportunidade, é não perder essa oportunidade. Tem uma fila gigante de espíritos querendo reencarnar e eles não têm essa oportunidade. Então vamos agradecer a Deus todos os dias por essa oportunidade que Deus nos deu e principalmente fazer uso dela. É permitir que esse momento, bom dia, Elta, tudo bom? É permitir que esse momento ele seja útil. Nádia, mas eu não sei mais o que é que eu faço. Ore, converse com o seu guia. Sempre que você tiver durante o dia inteiro, já baixaram o app, estão usando o Evangelho com Busca Aleatória, muito legal. Então, ore, agradeça a Deus, esteja sempre em contato com seu guia, no sofrimento, na dor, no desespero, na alegria. Sempre se permita conectar-se com energias positivas e com energias do bem. Quando a gente pede, o bem acontece. Tá certo? Então, assim, eu já tô com meu horário estourado para variar, né? Porque eu sou dessas. E eu só queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui hoje. Por mim, eu daria evangelho todos os dias, né? Conversaria com vocês. Na verdade, eu não dou evangelho. A gente conversa, né? A gente conversa, eu gosto muito de conversar. É a oportunidade que a gente tem de alterar o nosso padrão, é a oportunidade que a gente tem de sair um pouquinho desse desespero, de sair um pouquinho dessa angústia. E principalmente agradecer também. Por que não agradecer? Quer queira, quer não, os trancos e barrancos a gente aprende. Eu que obrigado. Oi, Jaque, tudo bom, meu amor? E a Ariane, tudo bem? Então, assim, obrigada a vocês, obrigada a todos nós por estarmos juntos nessa caminhada e por não nos deixarmos sozinhos. Isso é muito importante, tá bom? Então, agradecer ao Pai, reconhecer que somos devedores, todos somos almas sofredoras que pedem prece. Reconhecer principalmente aqueles que estão ao nosso lado, nos auxiliando. Reconhecer principalmente a necessidade de estarmos atuando por intermédio divino na vida daqueles a quem possamos ajudar. E reconhecer que não são os bens materiais que são importantes. Nós não levamos absolutamente nada material para outra passagem, para o mundo espiritual. Só levamos o bem que fizemos. Só levamos as palavras que pudemos dar, que acalmaram e acalentaram o coração dos nossos irmãos. Agradecer a oportunidade de podermos cuidar uns dos outros e de, no meu caso, né, agradecer a oportunidade de ser porta de mais um espírito que vem a essa terra. Por mim, por mim eu teria 200 meninos. Eu sempre brinco sobre isso, né? Eu gosto muito, muito, muito de criança. Eu gosto muito de ter menino. Eu acho isso muito importante. Mas já estamos com 41. Esse aqui é o último. Mas cuidemos dos nossos, né? Cuidemos dos nossos filhos, cuidemos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Se a gente puder cuidar dos nossos filhos e cuidar dos nossos amigos e parentes, já é muito. Já é muita coisa, tá bom? Então, beijo a todos. Cris, tô com saudade de vocês, saudade de todos vocês, né? Que a gente, nos momentos que a gente precisar, nos momentos de necessidade, fale com Deus, nos momentos de alegria, fale com Deus, né? Cultive o hábito de falar com Deus em todos os momentos. Tchau pra vocês. Muito obrigada. Deus proteja.